O que torna um jogo memorável? Sua mecânica, história, cutscene, arte, imersão? Na verdade, o que torna um jogo memorável é a experiência ao jogá-lo. E isso é conseguido com todos esses elementos juntos. Você que é desenvolvedor, quando começa a construir seu jogo, você prioriza a mecânica e a arte para estabelecer o conceito do jogo. Mas sabia que a música também ela faz parte do conceito do jogo? Muitas vezes, por uma questão de orçamento, a música só é aplicada nas fases finais do projeto. Mas já parou para pensar que se a música fosse aplicada desde o início da concepção do jogo, ela teria uma conexão mais profunda com o todo do projeto? Christopher Larkin, um músico australiano, após formar na Elder Conservatorium of Music da Universidade de Adelaide, para encontrar oportunidade de trabalho, ele encontrou a página do Kickstarter do jogo Hollow Knight. Ele fez por conta própria a sua visão musical da demo do projeto e apresentou para Harry Gibson, o CEO da Team Cherry, que adorou a música que ele fez e o contratou para fazer a trilha sonora do jogo. Ele fez parte do projeto desde o início e isso fez toda a diferença no resultado final deste magnífico jogo. Para vocês entenderem o nível do seu trabalho, ele se valeu de uma técnica chamada motivo musical, que é a base da composição, e saber fazer um bom uso dela exige conhecimento e maestria. E o Christopher Larkin fez um bom uso dessa técnica, ao ponto de todas as suas 26 músicas compostas para o jogo Hollow Knight terem derivado da música tema, que é a que toca na tela de título. Nesse vídeo, vamos aprender o que é motivo musical e como utilizá-lo enriquece o todo da obra que é o jogo. Eu sou André Godoy e bem-vindo ao Áudio na Prancheta. Vamos ver então o que é o motivo musical. Motivo musical é uma sequência pequena e bem consistente de uma melodia e ritmo bem definidos que determinam o argumento da música, ou seja, ele é como se fosse o DNA dessa música que vai ser construída. Imagine ele como um tijolo, e esse tijolo eu vou organizá-los para que a minha construção musical seja bem executada. E o motivo, ele é uma peça que eu possa manipular de determinadas maneiras para que a música se desenvolva de forma coerente e coesa. Vamos analisar a música tema de Hollow Knight, que toca na tela de menu do jogo. Esse trecho é o motivo dessa música. Na verdade, se fragmentarmos ao máximo essa estrutura, enxergaremos três motivos: esse e esse. Com esses motivos iniciais, o compositor consegue desenvolver mais ainda a música. Vejamos os próximos compassos. Agora veremos três técnicas de manipulação de motivo utilizadas no desenvolvimento dessa música. Aqui na região da melodia, vemos o uso da técnica da fragmentação, que trata-se de partir o tempo de uma das figuras originais do motivo para figuras com duração de tempo menor. Também vemos o uso da mudança de altura, que trata-se de manter o desenho rítmico do motivo, porém alterando a altura das notas em relação ao motivo original. Quando vamos para o acompanhamento da música, percebemos também o uso da técnica da mudança de altura aqui nesse trecho e da fragmentação aqui nesse outro trecho. Também temos o uso de uma terceira técnica, que é a da inversão, que trata-se de trocar de lugar um desenho que encontra-se, por exemplo, no começo e colocá-lo no final. E nesse trecho musical em específico, o compositor também utilizou da fragmentação aqui nesse ponto e da mudança de altura aqui nesse outro ponto. Essa manipulação evolui o poder musical dos motivos, fazendo com que essa breve ideia ganhe cada vez mais consistência
e consiga transmitir um sentimento, que no caso dessa música é melancolia. Aqui temos a pergunta do trecho inicial do tema. Agora ele vai desenvolver a resposta com base nas técnicas de manipulação do motivo que vimos anteriormente. Com esse trecho desenvolvido, temos o tema principal de Hollow Knight, ou seja, toda vez que escutarmos esse fragmento de música, irá nos remeter diretamente não só ao jogo, mas também ao personagem principal. Eu sei que o Hollow Knight é o chefão final do jogo, quer dizer, o penúltimo chefão do jogo, então não precisa ficar bravo. A música irá progredir a partir daí, repetindo a pergunta do tema original e modificando a resposta utilizando as mesmas técnicas vistas anteriormente, criando assim uma nova camada de desenvolvimento para a música sem que ela perca a base fundamental determinada pelos motivos originais. Podemos ver na animação como os trechos musicais se conservam à medida que a música progride. Da mesma forma que os motivos, quando trabalhado, ajudam a construir a música que eles fazem parte, essas mesmas ideias motívicas, elas servem para construir novas músicas. E dessa maneira, essas músicas elas ganham coesão, porque elas estão fazendo parte do mesmo universo. Hollow Knight é um jogo que possui uma história de fundo complexa, de um monarca que, na busca de poder a qualquer custo, enquanto fazia atrocidades em prol de sua ganância, condenou seu reino sagrado à destruição e ao esquecimento, amaldiçoando seus súditos ou à morte ou a se tornarem escravos da própria mente. Ao longo do jogo, vagamos pelo mundo de Hollow Nest e percebemos a sua decadência, ruína, desolação, hostilidade, perigo e uma estranha beleza. Esse mundo cinza, vazio, complexo e melancólico são características essenciais para estabelecer o sentimento de toda a trilha sonora do jogo. E quem dita essa atmosfera é a música tema que analisamos. Com base nelas, muitas outras músicas derivam. Então, precisamos utilizar a música tema de Hollow Knight como se fosse uma paleta de cores para a construção das novas músicas. Inicialmente, pegaremos esses elementos no início da música como fonte de inspiração para trabalharmos a nova. Também pegaremos uma ideia que surgiu no fim da música como mais um elemento a ser trabalhado. A partir de agora, com todas essas ideias, iremos construir os motivos da música nova. Aqui na região do acompanhamento, trabalharemos essas figuras para que elas preencham todo o compasso, adaptando a ideia extraída da música tema com o compasso quaternário dessa nova música que estamos trabalhando, pois a música tema ela é ternária. Trabalhando esse novo elemento para se tornar um novo motivo, utilizaremos essa tercina, só que agora em semínimas ao invés de colcheias. E nesse terceiro elemento, não mexeremos na sua estrutura, apenas iremos ajustar a altura das notas. Pegando a linha do acompanhamento, iremos completar os compassos faltantes com o motivo já desenvolvido no primeiro compasso. E nesses compassos das pontas, utilizaremos semibreves para preenchê-los, sendo eles motivos originais. Com isso, temos o tema principal de Dirtmouth. Escutando o início da música tema de Hollow Knight.
e a música de Dirtmouth, percebemos que existe uma semelhança entre elas, ao mesmo tempo que elas são bem diferentes entre si. Bem interessante isso, né? Vamos fazer um outro exemplo. Agora, aqui no início da música, iremos pegar essa pequena ideia, que eu já irei estabelecer como um dos motivos dessa nova música. Depois pegarei essa outra ideia, irei trabalhá-la futuramente. E também essa terceira ideia, que também não irei alterar sua estrutura, pois ela também será um outro motivo da minha música. Para a ideia que vou manipular, utilizarei a técnica da fragmentação. E com isso já tenho todos os motivos da minha nova música e irei apenas desenvolvê-lo para criar meu novo tema, que é o tema de Resting Grounds. Da mesma forma, ouvindo a música tema de Hollow Knight. E o tema principal de Resting Grounds, percebemos semelhança entre elas ao mesmo tempo que diferenças. Vamos fazer um terceiro exemplo, agora um pouco mais complexo. Iremos nos basear nessa ideia aqui. A partir dessa ideia, já irei desenvolver o motivo dessa música, ajustando as notas para a fórmula de compasso 12/8 que ela tem. Desse motivo novo criado, pegarei elementos para desenvolver o acompanhamento da música. Depois eu busco uma ideia nova dentro da música tema e agrego ela ao meu acompanhamento. Dessa forma, trabalhando essa estrutura, eu vou ter o motivo do acompanhamento. Assim, distribuindo as ideias desses motivos ao longo dos demais compassos e fazendo os devidos ajustes, eu tenho a música tema das Mantis Lords. Dessa vez, quando ouvimos a música tema de Hollow Knight, e a música tema das Mantis Lords, vimos que elas são bem diferentes uma da outra. Porém, isso não nega o fato de que a música tema das Mantis Lords foi derivada da música tema de Hollow Knight. E o que é mais interessante é que cada música que vemos aqui é única, mesmo que elas herdem os motivos da música tema. Ou seja, a aplicação do motivo não significa clonar ideias inteiras e ficar repetindo de uma música para outra. Significa fazer o bom uso da manipulação dessas pequenas ideias para conseguir construir obras únicas. Porém, como estão compartilhando dessas mesmas ideias, elas possuem uma coesão, elas fazem parte do mesmo universo. E isso é muito poderoso na construção do jogo, porque permite a criação da identidade do jogo, uma identidade musical. E como pudemos ver nesses 3 exemplos que analisamos, todas as outras músicas de Hollow Knight vão compartilhar também de algum aspecto da música tema. Como, por exemplo, tema da Hornet, ligado ao tema de Resting Ground, que está ligado ao tema principal. Tema do Green Path, ligado ao tema de Dirtmouth. Que está ligado ao tema principal.
próprio tema do boss Hollow Knight. Com o tema principal. E etc, etc, etc. Hollow Knight é um jogo incrível também porque sua música é incrível. Sem ela, a experiência imersiva seria completamente comprometida. Ou se tivesse uma outra estrutura de trilha sonora mais simples, parecendo trilha branca, também estaria comprometida e para pior. Então, game dev, só é possível fazer a música do seu jogo com maestria quando ela começa a ser trabalhada na etapa criativa do projeto, na pré-produção, ali durante o processo de arte conceitual dos personagens, de cenário, mecânicas principais, roteiro, sound design. A música de um jogo, como elemento fundamental que torna esse jogo memorável, precisa passar por sua fase conceitual criativa lá no início do projeto, para que dê tempo de passar por determinados ajustes até a fase de lançamento. Porque vejam só, o músico também é um profissional criativo. Se você coloca ele trabalhando nas etapas finais do seu projeto de jogo, ele tem um tempo comprometido e não vai conseguir extrair o seu máximo para contribuir para o projeto. E espero que tenham gostado do vídeo, ele deu muito trabalho para se fazer, mas a ideia era mostrar um pouco da complexidade que há em fazer não só uma, mas um conjunto de músicas que atendam às necessidades de um jogo, que isso demanda planejamento, técnica, conhecimento e tempo. Como elemento fundamental dos jogos memoráveis, a música não deveria ser vista apenas como um artigo de luxo, mas como uma necessidade estratégica, pois aquilo que vemos nos impressiona, mas aquilo que ouvimos nos envolve. Eu sou André Godoy, sou compositor de trilha sonora para games e audiovisual, e você está no Áudio na Prancheta. Até a próxima!